Olá pessoal, tudo bem? Esse é o vídeo da série Familiares Esquizofrênicos. A gente vai estar comentando nesse vídeo como ajudar o esquizofrênico e como se ajudar, né? Então vamos lá, eu já vou abordar vários aspectos dessas questões de ajuda e ao mesmo tempo, nesse conteúdo, eu já vou estar respondendo as diversas questões que foram enviadas, ok? Então vamos lá, gente, vamos começar com algo que foi bem questionado pelos familiares, né? Que é aqui entra a questão da culpa. A esquizofrenia, ela pode iniciar na pessoa que eu amo, né? Se manifestar na infância, se eu fui um pai ou uma mãe é, negligente. Não, ok? A esquizofrenia nada tem a ver com essas questões familiares. Agora, é claro que a gente pode pensar que a pessoa já sendo esquizofrênica, já tendo a doença e sabendo que o estresse é algo que é a característica mais terrível para o esquizofrênico, então pais que brigam muito, famílias caóticas, famílias que tenham uma situação familiar muito conturbada, podem, claro, gerar crises nessa pessoa que tem a doença, ok? Então vamos lá, mais uma. Como lidar com a doença de quem amo? Aqui, gente, é importantíssimo assumir sentimentos, né? Então, assumir o que é que eu sinto em relação a essa doença. Saber que não é vergonha você ter esses sentimentos, mas que é responsabilidade sua trabalhar esses sentimentos. Então, aqui você pode ter sentimentos de culpa, de vergonha, de raiva, de frustração, e são sentimentos comuns, né? Principalmente quando relacionado aos pais. Reconhecer, como é que eu vou retirar isso? Ok, um processo terapêutico é importante para você poder estar falando sobre o que você sente em relação ao seu estresse em lidar com o esquizofrênico, certo? É muito importante que você entenda a doença. Então, leia o máximo que você puder. Existem diversos livros que explicam a doença, para você conseguir entender o que está acontecendo. Se você não entender a doença do seu filho, do seu parente, do seu amigo, você não tem como lidar com ela, certo? E pode até vir para você como se fosse, quer dizer, algumas atitudes fossem contra você, ok? Aqui uma outra questão é: meu parente não quer se tratar. Por quê? Aqui, gente, há vários motivos, ok? A gente pode falar da anasognosia, tá? É um nome meio complicado, mas isso é um sintoma biológico de doenças neurológicas, tá? Que acontece muito na esquizofrenia também. O que que é isso? É uma incapacidade de compreender que existe a doença, tá? Então, isso é um sintoma da própria doença, essa incapacidade. Então, muitos esquizofrênicos vão apresentar essa, esse sintoma. Uma outra questão é a negação, né? Aqui a negação seria eu não tenho a doença, né? Então a pessoa vai colocar isso na cabeça como uma forma de proteção por ter medo de ter a doença e ele entra nesse estado de negação. Pode acontecer também que ele já esteja envolvido num processo terapêutico e tenha uma relação ruim
com o psiquiatra, com o terapeuta, e então ele também se convence de que isso não vai ajudar, certo? Além do que, o que mais, gente? É déficit cognitivo, tá? Que existe nessas pessoas, nesses pacientes com a esquizofrenia. É, eles têm uma confusão mental muito grande, uma desorganização, tá? Então, isso também pode gerar esse afastamento ao tratamento. Uma outra coisa que eles têm bastante também é um medo da dependência medicamentosa. Então, aqui, nesse quadro todo, como ajudar a pessoa a se tratar? Primeira coisa, você entendeu a doença, certo? Então, você precisa ajudar a pessoa explicando sobre a doença para ela, ok? E de diversas formas, explicando que um tratamento vai ser positivo, ele vai se sentir menos ansioso. Tomar o remédio é importante. Você pode até colocar da seguinte maneira: por que a gente não tenta por um período curto, né? A, a gente experimenta esses remédios por um período curto, vamos ver como você se sente, né, em relação a isso. Então, é sempre importante que você entenda e que ele entenda que você está do lado dele, certo? E que estar do lado dele é querer que ele se trate, né? Passar a mão na cabeça e falar não, ok, você não vai se tratar, isso é gerar um caos ainda maior, né? É fazer com que essa doença aumente. Lembrando, gente, que a esquizofrenia é uma doença que, se não tratada, cada vez mais o cérebro vai ficando mais e mais doente, ok? Quanto à questão de delírios e alucinações, eu sugiro a vocês não confrontar, tá? Essa pessoa amada nesses momentos de delírio e alucinação. Se ele está tendo uma ideia persecutória, né? Uma paranoia, não adianta nesse momento você falar para ele que isso não existe, que ele está enlouquecendo. Ele vai ter uma sensação de que você está contra ele, porque nesse momento, gente, para ele isso é real, certo? Com as alucinações, a mesma coisa. No momento em que ele está tendo uma alucinação, por exemplo, então ouvindo vozes, você precisa ter muita paciência nesse momento, tá? Aconselho a escrever é, tudo que você ouve, tudo que você sente, tudo que você percebe e passar isso para o médico, tá? Inclusive, é até bom aconselhar a própria pessoa a ter esse processo de, após a crise, tá? Quando ela estiver consciente, lúcida, conversa com ela e pede para escrever o que que ela se lembra dessa crise, com quem que ela conversou, tá? Como eram essas vozes, o que essas vozes pediam para ela fazer, ok? E peça para ela conversar com o próprio médico. A raiva que o esquizofrênico pode ter em alguns momentos pode ser muito forte, né? Ele pode apresentar raiva, irritabilidade. Nunca veja isso como algo contra você, tá? Então, nesses momentos, é realmente uma questão de você aprender a relaxar e não entrar nesse quadro, porque aí sim pode ser muito complicado, né? Se você pega essa raiva para você e revida, você vai estar atrapalhando o quadro dele e o seu quadro também. Isso vai gerar mais estresse em você e no doente, tá? Então aqui é o momento realmente, gente, de respirar, de dar uma caminhada, de meditar, de escrever, de fazer qualquer coisa que você se sinta
confortável, certo? Muitas perguntas sobre suicídio, né? Realmente o esquizofrênico tenta se suicidar? Sim, uma média de 40% dos esquizofrênicos vai tentar, certo? O suicídio. E então é muito importante ficar atento a quando a pessoa manifesta é, essas questões de necessidade de suicídio, ficar atento e acreditar, né? Porque esse dito popular de quem fala não faz é totalmente errado, ok? Quando a gente fala em saúde mental, isso é errado. O familiar pode se sentir muito desconfortável também com a apatia que o esquizofrênico pode apresentar, né? O esquizofrênico tem esse embotamento emocional, essa, como eu disse no primeiro vídeo, às vezes há uma sensação de que ele está dentro de uma concha, né? Ele está tão confuso, gente, com os próprios sentimentos dele, que ele mal consegue se entender, então é muito complicado para ele realmente ter um relacionamento e conseguir demonstrar afeto ou emoções, ok? Com outras pessoas. Então ele se fecha. Então aqui o conselho é que sempre exista conversas cada vez mais longas, certo? Quando ele estiver nesse momento de apatia, crie pequenos rituais de conversas. Então comece com 3 minutos de uma conversa. Mesmo que ele não responda, você vai ficar muito atento a sinais. Às vezes ele não responde com palavras, mas você percebe que com o tempo ele vai te dar um sorriso, ele vai te olhar de uma forma mais presente, certo? Vá percebendo isso, vá anotando isso e vá aumentando, né, o tempo dessas conversas. Uma outra dica, você pode criar pequenos rituais, né? Então, de levar essa pessoa para passear no começo por 2 minutos, percebendo que ela está gostando desse gesto, aumenta isso para 5, ok? Nesses passeios, você pode introduzir essas conversas também. Então, isso é muito importante, ok? Essa interação é muito importante. Você familiar vai perceber também a depressão no quadro da esquizofrenia, tá? A depressão, gente, aparece muito como uma comorbidade da esquizofrenia, tá? É algo que vem junto com a esquizofrenia. Então, aqui é muito importante, caso exista essa depressão, e geralmente ela existe, conversar também com o médico, tá? Para ver a questão de antidepressivos, fora os antipsicóticos, né? Exercícios físicos são excelentes para que o esquizofrênico pratique para ajudar essa depressão. E hoje em dia, uma refeição balanceada, os médicos têm percebido que realmente pode realmente ajudar, ok? Então é bom ficar atento em tudo isso, certo, gente? Ok, outra questão, vamos lá. Como explicar para a família sobre, por exemplo, o meu filho esquizofrênico? Primeiro, é aquilo que a gente falou no começo, né? É você lidando com seus sentimentos, aprendendo a não sentir vergonha, culpa, remorso, enxergando essa pessoa como uma pessoa que tem um problema, tá? Ele tem uma questão química mental, ele tem uma doença. Isso não é culpa sua e não é culpa dele, ok? Então, o que eu falo aqui para você? Explicar para familiares que tenham a cabeça aberta, que vão entender isso, ok? Infelizmente, o preconceito ainda é muito grande. Algumas pessoas não têm a capacidade de entender, mas o que eu aconselho é que você explique
para grande parte de familiares, tá? Então faça uma lista de pessoas que você sente que podem estar do seu lado, que possam te ajudar e ajudar ao seu parente, ok? Faça uma reunião, explique, ok? Passe todas as informações que você aprendeu, tudo que você leu, passe adiante, certo? Como lidar você com o estresse do dia a dia, de ter que conviver com o esquizofrênico? Aqui é muito importante, gente, que você tenha os seus afazeres. Então, seja uma yoga, seja livros que você goste, grupos de apoio, tá? Grupos de apoio são importantes para você compartilhar. É a questão do espelho que a gente falou no vídeo do Border, né? Você conversar com outros familiares, amigos, parentes de esquizofrênicos, isso é muito importante, tá? Você vai ter um enriquecimento muito grande com isso. Agora, é muito importante também que você faça coisas suas, certo? Porque aí nesse momento é que você vai estar lidando com o seu estresse, né? Então é muito importante que exista essa separação, né? Eu vou agora fazer a minha ginástica, a minha caminhada, eu vou ler o meu livro. Então, tire esse tempo para você, certo? Na questão do seu trabalho, tá? Se você é um familiar que trabalha e precisa cuidar de um filho esquizofrênico, é muito importante também que o seu chefe, por exemplo, saiba, tá? Do seu caso, porque aqui a gente tem questões de leis, questões legais, tá? Você pode, por exemplo, conversar com seu chefe num momento que você sentir que o seu filho, o seu parente tá num momento pior da doença, você pode estar negociando aqui no seu trabalho ausências, tá? Ou curtos períodos de trabalho, o que seria essencial. Infelizmente, a gente vive num país complicado, onde a maioria das pessoas precisa trabalhar até para sustentar a própria família, né? Então é muito complicado que alguém aqui consiga trabalhar meio período, mas é muito importante que se tente isso, que se deixe claro que existe um problema na família, ok? Então não esconda isso, não esconda de você, não esconda da família, não esconda do seu chefe, ok? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Qualquer dúvida que tenha ficado, podem me mandar no meu e-mail, que eu sempre deixo aqui na descrição, certo? E caso vocês queiram vídeos sobre doenças específicas, transtornos de personalidade, podem me enviar também, ok? Um beijo muito grande, gente. Até o próximo vídeo.